Senhor Deus, nós sabemos que Tua Palavra tem coisas tremendas, Senhor, muitas coisas que o Senhor já revelou, mas tantas coisas que ainda não vimos. Às vezes lemos a mesma passagem tantas vezes, conhecemos as histórias e não vemos a importância, não vemos a aplicação, não vemos como o Senhor está querendo mostrar, ó Deus, aquilo que faz parte da Tua natureza, dos Teus caminhos e também as coisas que fazem parte dos Teus planos para nosso tempo hoje, Senhor. Porque nós estamos olhando para o passado, queremos saber como o Senhor agiu no passado, como o Senhor caminhou com o Teu povo, como que o Senhor tratou com o Teu povo quando eles precisavam de disciplina, quando eles queriam se arrepender. Enfim, nós queremos entender como o Senhor agia no passado para entender melhor como o Senhor quer fazer conosco hoje. Acima de tudo, Senhor, nós queremos entender como o Senhor é, queremos conhecer o Senhor, queremos nos aproximar de Ti, Senhor. Por isso pedimos, Senhor, ajuda-nos nesta manhã, abre a Tua Palavra para nós, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos nesse tempo, como acho que eu já falei, esse tempo de Manassés aqui, um tempo bem longo, né, que foi 55 anos de Manassés e mais 2 do filho dele. Então é um período longo e um período bem escuro, e quando as coisas são bem negativas, quando as coisas são bem quando Deus está julgando, quando Deus está falando de coisas negativas, nós temos uma tendência de não querer ficar muito olhando aquela parte, né? Dificilmente alguém vai dizer aquelas passagens dos profetas, Jeremias e alguns outros assim, são minhas passagens favoritas da Bíblia. Não são, porque são coisas bem difíceis para a gente ficar lendo. Tem a famosa caixinha de promessas, né? Que só tem versículos que falam de promessas de Deus, que falam que promessa, Deus dá várias promessas para nós, mas tem promessas que são negativas também, são promessas que Deus fala assim: com certeza eu vou julgar vocês, é uma promessa. Claro que não é uma coisa que nós vamos ficar assim, ó Deus, cumpre a Tua promessa, mas faz parte daquilo que Deus promete fazer. Então, quando você escolhe passagens, né, quando você só vê as passagens que falam que Deus vai abençoar, que Deus vai restaurar, que Deus vai prosperar, quando a gente fala só daquelas passagens, nós estamos perdendo uma parte da Bíblia e uma parte da natureza de Deus. Então, isso é para dizer assim, que esse tempo de Manassés é um tempo importante também para a gente ver. Então, nós estamos no finalzinho, né? Hoje acho que vai ser, eu achei que domingo passado ia ser a última aula, mas ainda ficou algo para a gente importante para a gente falar hoje, porque vamos só para retomar, vamos abrir em 2 Crônicas. Então, lembrando que temos 2 relatos do rei Manassés. No relato de 2 Reis 21, não fala a respeito do arrependimento. O arrependimento de Manassés só temos em 2 Crônicas 33, e nós enfatizamos bem isso domingo passado, então eu não vou repetir, mas eu preciso fazer uma ligação com o que nós queremos ver hoje. Então, em 2 Crônicas, depois de tudo que Manassés fez de mal, tantas coisas, tem uma lista de coisas, nós não temos muito relato assim do reinado de Manassés. Nós temos a lista de coisas erradas que ele fez, e depois ele foi levado, Deus permitiu um julgamento sobre a vida dele, ele foi levado cativo, né? Colocaram um gancho no nariz dele, né? Puxaram, humilharam, colocaram ele na prisão, não sabemos quanto tempo ele ficou, mas versículo 33:12 fala que em sua angústia
ele suplicou ao Senhor seu Deus, ele buscou o favor do Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ele fez oração e Deus, tem traduções diferentes, né? Mas Deus se comoveu e ouviu a sua súplica, tornou a trazê-lo a Jerusalém. Então, eu falei que temos dois grandes exemplos no Velho Testamento. Não sei se você consegue lembrar de algum outro, mas eu estou me lembrando assim, de dois exemplos de pessoas muito más, né, assim, que chegaram a um nível, não foi assim, Davi fez uma coisa terrível, né? Não é dizer que o pecado dele não foi terrível, mas Davi não era uma pessoa que vivia afrontando e provocando Deus à ira. Davi era um homem que caiu em pecado, mas a vida dele era uma vida de alguém que a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Agora nós temos o rei Acabe, que é assinalado como o pior rei da nação de Israel. Temos bastante relatos sobre a vida de Acabe e Jezabel, e Acabe chegou a se arrepender, mas pelo que a gente vê, não era um arrependimento muito profundo. Por quê? Porque ele, pelo menos a Bíblia não relata de nada que ele tenha feito. Ele ficou triste, colocou pano de saco, ficou assim se colocando diante de Deus, mas não fala de nada que Acabe tenha feito, então eu vou mudar meu jeito, eu vou parar de seguir outros deuses, eu vou mudar meu jeito em relação a forma de governar, eu vou trazer o povo de volta para Deus. Então Acabe se arrependeu. Aí nós temos até aquele registro de Deus, que Deus falou, olha só, falou com Elias, Deus falou com Elias, está vendo? Acabe está se humilhando, então eu não vou fazer mais no tempo dele, eu vou deixar Acabe morrer em paz, eu só vou trazer o juízo que eu prometi depois. Então Deus adiou, Deus mudou alguma coisa em relação a Acabe por causa do arrependimento dele. E eu tenho sempre, se você vem acompanhando as aulas, eu sempre cito esse exemplo de Acabe para dizer que o arrependimento sempre é possível do lado de Deus. Às vezes não vai ser possível do seu lado. Se você tiver o coração endurecido, pode ser que você não consiga se arrepender, mas o arrependimento sempre é uma opção. Assim, Deus já falou que vai julgar, então não adianta se arrepender mais. Não, o arrependimento sempre é possível, e isso que nós queremos tratar hoje. É um assunto bem complexo, mas a gente quer analisar isso. Manassés, então, em relação a Acabe, ele teve um arrependimento, mas não mudou muita coisa assim que a gente consiga ver no registro bíblico, não mudou em relação às ações dele. Então, mas mesmo assim Deus adiou, Deus falou assim, não vou mais fazer no tempo dele. Jonas com Nínive, Deus mudou, Deus falou assim, não vou mais destruir Nínive, porque eles se arrependeram. Então Deus muda a sentença. Por isso também assim, o arrependimento, ele não pode ser Deus, eu vou mudar para o Senhor não castigar. Não, tem que ser, eu vou mudar porque eu quero realmente agradar ao Senhor. Então, mas o arrependimento pode mudar a sentença de Deus. Agora, Manassés é um caso complexo, por isso que nós queremos ver hoje essa situação. Se você tem o esboço, se alguém não tem, acho que tem aqui na frente ainda, mas no esboço a gente colocou assim, nas conclusões, o arrependimento quase sempre é possível. Por que eu coloquei quase sempre? Porque o arrependimento vem como ação do Espírito Santo e nós temos falado bastante sobre uma linha, né? A Bíblia não usa essa linguagem exatamente, mas existe uma linha que o indivíduo pode passar, existe uma linha que uma igreja pode passar, existe uma linha que uma nação pode passar, e existe uma linha que está chegando quando o mundo como todo vai passar,
e aí é hora de Jesus voltar, juízo final e etc. Então existem linhas, né? A Bíblia usa a expressão, em vez de linha, a Bíblia usa a expressão, a linguagem ou a figura de cálice. Então o cálice da ira de Deus está enchendo. E existe o cálice da ira e existe o cálice do favor de Deus, que Deus está guardando nossas orações. Quando as orações também chegam ao ponto que Deus quer, Ele derrama avivamento, favor, intervenção, restauração. Então existe o cálice das orações e existe o cálice da ira de Deus, tá? Então a Bíblia usa essa linguagem de cálice. Eu estou falando linha porque é uma maneira também da gente entender que existe uma linha que você pode passar. Até chegar nessa linha, Deus reverte, Deus volta, Deus, né? Nínive não tinha chegado nessa linha, então Jonas pregou e Deus falou assim: tá, eu não vou mais destruir a cidade. Então agora tem situações que não volta mais, é isso que a gente quer ver aqui. Então arrependimento quase sempre é possível, ok? Mas existe essa linha de limite da misericórdia de Deus para pessoas, para nações e para o mundo, ok? Então o que aconteceu com Manassés? Manassés foi muito longe. Nós vimos que não foi só a questão de Manassés, mas era um efeito cumulativo que vinha de outros reis. Aqui nessa sequência aqui nós temos o avô de Manassés, Acaz, que acho que ajudou bastante a encher esse cálice da ira de Deus. Ezequias, né, esvaziou um pouco, né, esvaziou, porque quando chegou em Acaz, eu acho que estava quase entornando, né? Estava quase chegando no limite com Acaz. Mas aí veio Ezequias, e Ezequias mudou a situação, e Deus fez um livramento de Jerusalém, foi muito bom. Só que Manassés foi, não sei se foi, como eu falei, assim, não sei se foi o tempo todo, mas assim, foram 55 anos, mais dois dos filhos, mas assim, o tempo de Manassés foi o tempo em que Deus falou assim: chega, agora não tem mais jeito. Então aconteceu algo bem interessante que eu não tenho as soluções, mas eu quero só colocar para vocês a situação. Por que eu não tenho as soluções? Porque ninguém tem a solução disso, nós não sabemos. Eu não sou capaz de falar para você e nem para mim mesmo onde está a linha, para mim pessoalmente, para uma igreja, para o Brasil como nação, para o mundo. Eu não sei onde que está a linha. Eu posso dizer, baseado na Bíblia, que o mundo, a sociedade está muito perto da linha. E mesmo quando passa da linha, como nós vimos aqui, em Manassés, passou a linha. Nós vamos ler aqui hoje para mostrar assim: Manassés, mesmo ele se arrependendo, o que aconteceu por causa do arrependimento de Manassés? O que aconteceu? O juízo de Deus não veio no tempo dele, mais ou menos como Acabe. Tá, não tem um texto bíblico que Deus fala: tá, porque você está se arrependendo, eu vou mudar. Não tem esse texto, mas você pode notar, olha aqui, né, na sequência, aqui em 2 Crônicas 33, Deus ouviu a súplica dele, Deus trouxe Manassés de volta, quer dizer, nós temos um resultado imediato. Manassés se arrependeu, Deus o livrou daquele cativeiro, ele voltou a ser rei. Com certeza, todo esse tempo a Síria estava dominando. Ele era um rei, mas ele tinha que obedecer a força dominante do mundo. Ele não era um rei independente como vários outros reis. Ele era um rei, mas ele tinha que seguir, tinha que pagar tributo. Ele estava sendo dominado pela Síria. Mas ele voltou a ser rei. E o que ele fez quando ele voltou a ser rei? Ele procurou mudar a sua maneira de agir. Olha o versículo 16: reparou o altar
Não, versículo 15: tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Então reparou o altar do Senhor, ofereceu sobre ele sacrifícios de ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Esse cara que mandava todo mundo não servir a Deus e servir outros ídolos, esse homem que tinha feito, tem toda aquela lista que inclusive está no esboço, está na Bíblia, né? Uma lista enorme de coisas que ele fez de errado. Esse homem mudou, ele mudou. Então não foi como Acabe, esse homem, né, ele mudou. Até já comentei com vocês aqui que Manassés, ele é considerado o pior rei de Judá, porque no tempo dele a sentença de Deus se tornou irrevogável. Mas vamos comparar Manassés com o avô dele, ou vamos comparar Manassés com o filho dele. O filho dele ficou só 2 anos, mas o registro que está aqui nesse mesmo capítulo 33 de Crônicas, versículo 23, 33, 23, ele não se humilhou, esse é o filho, Amon, não se humilhou perante o Senhor, como Manassés seu pai se humilhara. Então, qual que é a diferença entre Manassés e Acaz, e Manassés e Amon? Manassés se arrependeu, e não só se arrependeu, tipo com medo, o que Deus vai fazer comigo, mas ele mudou mesmo o jeito de agir. Porém, aí que nós precisamos entender, tem uma diferença muito importante aqui. O arrependimento de Manassés valeu para ele. Ele se voltou ao Senhor, Deus se comoveu, Deus não ficou assim, você está chorando porque você está na prisão, e eu com isso, você fez tanta coisa ruim, eu vou deixar você apodrecendo. Está parecendo alguma coisa que vocês conhecem? É assim que a gente age. Tem algumas pessoas que você gostaria de ver na prisão, apodrecendo, e pode se chorar, pode fazer o que quiser, que você não quer ver ele sair de lá nunca. Tem gente que você não está sendo como Deus. Deus não é assim. Quando a pessoa se arrepende, claro, não é arrependimento verdadeiro, aí é entre Deus, aí que a gente não sabe, né? Mas quando a pessoa se arrepende, Deus se comove. Você acha que Deus tinha que ficar comovido com Manassés? Manassés, a Bíblia diz que ele encheu Jerusalém de sangue inocente. A tradição diz que ele matou o profeta Isaías, serrando no meio. A gente não tem prova disso, mas ele encheu Jerusalém de sangue inocente. Isso está na Bíblia. Deus tinha que ter misericórdia, compaixão. Deus vai ficar comovido, porque no momentinho Acabe fica lá chorando com jejum e pano de saco. Deus vai ficar comovido? Sim, ele fica comovido. Só que nem sempre isso muda a sentença. Então esse é o ponto que a gente quer examinar, ok? Todo mundo entendeu? Então Manassés se arrependeu, Manassés mudou o jeito de agir, Manassés mostrou frutos de arrependimento, começou a mudar o jeito dele de agir como rei. Ele mostrou que não era um arrependimento falso, ele realmente se arrependeu. Na finalização da história de Manassés, ainda no capítulo 33, versículo 18 e 19, quando termina o relato sobre Manassés, fala: quanto ao restante dos atos de Manassés, aí o que ele salientou? O que o autor inspirado aqui salientou? Manassés fez um monte de coisa ruim. No versículo 19 vai citar algumas coisas que ficaram lá, Manassés, olha, esse aqui é o rei que fez um monte de coisa ruim, mas 2 vezes, no versículo 18 e no versículo 19, fala da oração dele. A oração dele foi sincera, a oração dele tocou o coração de Deus, ok? Então, muito importante isso. Agora vamos para 2 Reis, 2 Reis,
E eu vou mostrar aqui então essa situação que é bastante, às vezes difícil até para a gente entender. Então Manassés se arrependeu, mas o arrependimento dele foi aceito por Deus, mas não mudou a sentença de Deus sobre Judá. Vamos lá. Nós vamos acabar vendo esses textos novamente, mas porque a partir de domingo que vem nós já vamos começar um relato mais animador, né, que é Josias, né? Josias é um rei maravilhoso. Então domingo que vem nós vamos começar Josias. Então, mas eu vou adiantar, eu vou ler alguns textos em 2 Reis 3 vezes. Eu sempre falo, quanto mais repete, mais importante é o princípio do ponto de vista de Deus. Então 3 vezes aqui, e depois nós vamos ver em Jeremias também, 3 vezes Deus confirma que a sentença, porque o que vai acontecer depois dessa linha que eu estou colocando aqui? Ezequias, vem Manassés, depois vem Amon, agora nós vamos estudar Josias, depois de Josias vem 4 reis maus, mas esses 4 reis não é muito tempo, porque 2 desses 4 reis governaram 3 meses só, e os outros 2 reinaram 11 anos cada, então são 22 para 23 anos, que vai ter depois de Josias, né? Josias são 31 anos, depois esses 4 reis vai dar um pouco menos de 23 anos, então o cativeiro está chegando. O que acontece depois dos 4 reis? Cativeiro. Então o cativeiro está chegando. E por que vai ter cativeiro? Por causa de Manassés. Não só por causa de Manassés, lembra? Ele encheu, o copo estava, o cálice de Deus estava faltando um pouquinho, abaixou um pouquinho com Ezequias, mas o cálice estava muito cheio ainda. Aí Manassés veio e entornou, encheu, e aí não tinha mais jeito. Então por causa de Manassés, nós vamos confirmar isso. 2 Reis capítulo 22, já falando sobre Josias, 22. Nós vamos estudar isso, mas eu só quero que vocês vejam a situação. Rapidinho, Josias começou a reinar com 8 anos, ele demorou mais 8 anos para ele ser maduro o suficiente para entender que precisava ter um arrependimento. Então quando Josias tinha 16 anos, mandou consertar o templo que estava em desordem e tal, e aí eles acharam, tinha perdido o livro da lei de Deus. Aí acharam o livro e Josias mandou ler o livro para ele, e eles leram o livro da lei de Deus. Se nós estamos em 2 Reis, não tinha os livros de Reis, não tinha os livros de Crônicas, a maior parte do Velho Testamento ele não tinha ainda. Ele tinha o Pentateuco, né, os primeiros 5 livros principalmente, que foi isso mais que ele leu. O que mais estava organizado, não sei, mas ele achou o livro da lei de Moisés, e lá em Deuteronômio, em Levítico, tinha aquelas longas explicações de que se vocês quebrarem a minha aliança, e como é que quebra a aliança? Lá fala também, se vocês quebrarem a aliança servindo outros deuses, se vocês adorarem os astros, né, as estrelas, o sol e a lua, se vocês queimarem seus filhos, se vocês cometerem pecados sexuais, todas as coisas que Manassés tinha feito, né? Todas as coisas, se isso acontecer, vocês vão, aí eu vou usar várias medidas de disciplina, mas vai chegar a hora que eu vou tirar vocês da terra prometida e vou mandar vocês para longe. Então Josias leu tudo isso, e aí ele ficou muito preocupado, e ele mandou mensageiros para uma profetisa, né? Para uma profetisa, Hulda, e ele falou assim: o que vai acontecer conosco? Porque nós fizemos tudo que não podia ser feito. Geralmente é o profeta que acorda as pessoas, que fala assim: vocês estão pecando. No caso de Josias não foi um profeta, ele leu
na palavra de Deus. É uma outra maneira da gente ser alertado por Deus. O profeta fala quando você não está lendo a Bíblia, quando você não está vendo o que Deus já falou. E é muito importante isso, porque tem uma palavra específica. Eu estou lendo minha Bíblia, mas eu não sei se chegou o momento. O profeta que vai dizer, olha, o cálice de Deus está enchendo. O profeta tem que saber isso. Então nós precisamos de uma palavra profética para a gente saber o que vai acontecer. Então ele mandou, ele tinha lido a lei, ele tinha visto tudo que estavam fazendo de errado, ele viu que de acordo com a lei, o juízo já estava determinado, porque nós fizemos. Se você fizer tal e tal coisa, é como a lei criminal do país. Se eu me entregar à polícia, eu vou preso, porque eu cometi esse pecado, e a lei fala que você vai preso, né? Então ele leu isso, e aí aqui que está essa parte que nós vamos ler. Então é 2 Reis 22, versículo 15. Disse-lhes ela: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim. Quem que é o homem? Josias, o rei. Assim diz o Senhor: trarei desastre sobre esse lugar. Já que você está perguntando, eu vou falar o que vai acontecer. Trarei desastre sobre este lugar, sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porque me deixaram, queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar. Agora olha o final: e não se apagará. Então aqui já passou da linha, não tem mais retorno. Versículo 18: porém ao rei de Judá, que vos enviou para consultar o Senhor, direis: assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, visto que o teu coração se enterneceu, te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar, contra os seus moradores, que seriam para assolação, para maldição, e rasgaste as tuas vestes. Antes de saber o resultado, Josias já tinha rasgado as vestes, porque ele leu, ele falou assim: isso vai acontecer. Ele rasgou as vestes, ele não esperou o profeta falar. Porque você rasgou as tuas vestes, choraste perante mim, também eu te ouvi. Mas te ouvi como? O que Deus vai fazer por causa do arrependimento e da contrição do rei Josias? Versículo 20: pelo que eu te recolherei a teus pais, tu serás recolhido em paz à tua sepultura, os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Ou seja, vai acontecer. Então aqui já está falando que a sentença está feita, mas agora vamos ver mais 2 lugares. Mas deu para entender? Então Manassés se arrependeu, valeu para ele. Josias foi muito além. A partir do domingo que vem nós vamos estudar Josias. Josias foi um dos grandes reis de Judá, os grandes reis da história. Ele foi um homem que foi muito, muito longe procurando mudar. E nós vamos repetir essas coisas para gravar, mas uma coisa, isso aqui é mais uma prova do que eu estou falando. Sempre vale a pena se arrepender. Não, mas Deus já determinou, o que Josias podia ter feito? Ele é um mocinho de 16 anos. Pense comigo, Deus acabou de falar com ele que não tem mais jeito. Tá, então a gente vai mais ou menos assim, mas não tem jeito de mudar mesmo. Se você está servindo a Deus para que Deus não fique bravo, para que Deus não mande você para o inferno, para que Deus não pese a mão, então não vai adiantar muito, né? Tem até aquela frase muito ruim que Ezequias falou, quando Isaías falou com Ezequias, assim: olha, você mostrou todas as suas riquezas para esses embaixadores de Babilônia, então tudo que você mostrou vai ser levado para a Babilônia, mas não nos seus dias. Aí Ezequias falou assim: ah, que bom, não vai ser nos meus dias. Ezequias, em outras partes, foi muito bom, mas essa frase dele foi terrível. Como que eu vou ficar contente porque não vai acontecer no meu tempo?
Pensa, vamos pensar em filhos, em netos. Você vai ficar contente? Eu até quase eu penso assim, eu prefiro que aconteça comigo, que não aconteça com eles. Eu não fico contente de pensar, vai acontecer no tempo dos seus filhos, dos seus netos. Ok? Então, Josias, nós vamos estudar a vida dele. Josias, depois dessa palavra, ele não foi assim, então não adianta fazer mais nada. Ele podia ter, não, eu vou servir a Deus, mas o povo não vai se não adianta, o povo tem isso no coração, e Deus já falou que não tem mais jeito, então eu não vou me desgastar. Vocês vão ver, né? Quem já leu sabe, né? Mas nós vamos estudar como Josias foi muito, muito forte no seu conserto, nas suas ações, de procurar levar todo o povo a Deus, mesmo tendo a sentença de juízo de Deus. Então, gente, tem diferenças, claro, entre aquele tempo e o nosso, mas, gente, vocês não veem que tem muito a ver? Deus já se passou do limite, que momento que vai estar, eu não sei, mas eu diria, como Josias, pelo que eu estou lendo, não porque um profeta falou comigo, mas eu diria, pelo que eu estou lendo na Bíblia, e pelo que eu estou vendo no Brasil e, né, em outros lugares, América do Norte, Europa, países muçulmanos, as perseguições, eu diria que o cálice de Deus está muito, muito cheio, e provavelmente, bem provavelmente, Deus já determinou uma sentença de juízo. Agora, isso significa que vamos orar para que nós, o povo de Deus, nós temos que nos manter firmes, e quando Jesus vier, o mundo todo vai ter muito sangue, muita morte, muito juízo, mas nós vamos ser salvos. Isso é consolação para você? Isso é o que nós queremos? Não, nós temos que fazer como Josias. Eu não sei quando Deus falou com ele que não seria no tempo dele, mas Josias usou todo o tempo que ele tinha para levar o povo a arrependimento, e para, se não podia mudar a sentença de Deus, pelo menos para trazer muita gente ao arrependimento, para que eles não fossem alvos da ira de Deus, ok? Agora só vamos aqui no próximo capítulo, 23, aí vai falando tudo que Josias vai fazer, né, em relação, tirando todos todas as coisas que Manassés e os outros tinham feito, né? 23, capítulo 23, versículo 26. Então você tem um capítulo inteiro das coisas que Josias fez para mudar, se arrependendo, destruindo ídolos, limpando a casa de Deus, mudando, desfazendo tudo que o povo estava fazendo de errado. Aí no versículo 26 diz assim, vamos ver o 25: nem antes nem depois de Josias houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, conforme toda a lei de Moisés. Então aí tem um testemunho sobre Josias. Aí versículo 26: todavia o Senhor não se demoveu do ardor da sua grande ira, com que ardia contra Judá. Por quê? Por causa de todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. Disse o Senhor: também a Judá hei de tirar diante da minha face, como tirei Israel. Rejeitarei esta cidade de Jerusalém, que escolhi, como também a casa de que disse: estará ali o meu nome. Vocês lembram que Manassés fez isso? Ele colocou idolatria dentro da casa de Deus, ele profanou a casa de Deus, ele encheu Jerusalém, a cidade de Deus. Então isso foi algo que tocou muito, muito o coração de Deus, né? Então eu não sei como fazer esse paralelo, eu não sei até que ponto
que a casa de Deus nos nossos dias tem sido profanada. Eu sei que tem muita coisa errada, muita coisa que está provocando Deus a ira, e nós precisamos nos preparar. E mais um lugar aqui, próximo capítulo 24, aí já vai falando, 24 já está falando sobre Nabucodonosor, já está falando sobre esse último período aqui, dos 4 reis, e vem Nabucodonosor, versículo 2, 24, 2, o Senhor enviou contra Jeoiaquim as tropas dos caldeus, as tropas dos sírios, as tropas dos moabitas, as tropas dos filhos de Amon, enviou-as contra Judá para o destruir, conforme a palavra do Senhor que falara por intermédio de seus servos os profetas. Na verdade, estas coisas aconteceram a Jeoiaquim, conforme o mandado do Senhor, que o tirou de diante da sua face. Por quê? Por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo o que fizera. Versículo 4, como também por causa do sangue inocente que ele derramou, pois ele havia enchido Jerusalém de sangue inocente, e o Senhor não quis perdoar. Então, gente, eu sei que essa aqui é muito duro, a gente, assim, como eu falei, assim, não dá para a gente pular esses versículos. Eu não gostaria, vamos passar para Josias, gente. Esse assunto aqui de Manassés está me deprimindo, vamos passar para frente, né? Mas não dá para fazer isso, a gente tem que enfrentar, a gente tem que pensar, porque essas coisas servem para nós, e nós precisamos ter um coração voltado para o Senhor e para entender os caminhos dele, ok? Então aqui está muito bem confirmado de que Deus tinha decretado uma sentença. Não adianta se arrepender? Adianta, lembra? Adianta se arrepender, sempre, sempre. Como expliquei aquele caso no domingo passado, assim, a pessoa pensa, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Se você tem um coração que deseja se consertar diante de Deus, se você encontra no seu coração contrição, mas depois o pecado me domina, tem coisas que eu não consigo resistir, mas se você tem um coração que deseja conserto com Deus, se você anseia, se você anela, se você busca, se você quer, isso é sinal que o Espírito Santo está agindo sobre a sua vida, porque você não pode fazer isso sem a ajuda dele, e isso também vale para igrejas, isso vale para países. Lembra, Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão foi perguntando para Deus, mas se tiver 50, mas se tiver 40, mas se tiver 30, então isso é outro fator importante, que Deus chegou ao ponto que a sentença sobre Sodoma e Gomorra estava decretada também, naquele momento, mas Abraão ainda falou, mas se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10, não, eu não vou destruir, mas Deus não encontrou 10, então ele tirou Ló de lá, né? Ele não podia deixar, mas isso significa que, se Abraão estava dizendo, Deus, o Senhor é o juiz justo, o Senhor não vai fazer uma coisa injusta com Sodoma e Gomorra por causa de poucas pessoas, então, com certeza é por causa de pessoas que estão buscando a Deus no Brasil, em outros países, é por causa disso que Deus não efetivou a sua sentença, e isso significa que nós temos que intensificar, que nós temos que buscar. Isso não significa que Deus não vai fazer, um dia Ele vai fazer, mas enquanto tiver oportunidade, nós temos que buscar o favor de Deus para que outras pessoas se livrem do juízo, e até mesmo para Deus nos dar mais algum tempo. Nós ficamos meio divididos, né? Porque nós queremos que Jesus volte. Esses dias um irmão estava falando comigo assim, olha, eu quero muito que Jesus volte, mas quando eu penso que tem pessoas que eu conheço que não estão preparados para a volta de Jesus, por mais que eu queira que Jesus volte, eu tenho que orar. Agora, quem vai decidir isso um dia, né? Um dia Deus vai decidir que chegou a hora, mas o nosso coração tem que ser, Deus, eu quero
que essas pessoas tenham chance de se arrepender. Então, nós ficamos nessa tensão, né? Queremos que Jesus volte, queremos estar com Ele, queremos o reino de Deus, queremos que Deus acabe com corrupção, com morte, com violência, com tudo que tem de errado, com egoísmo, com opressão. Nós queremos isso, mas nós queremos que Deus dê chance para que as pessoas que precisam se arrepender possam realmente se arrepender. Eu vou ler mais um texto agora, voltando para 2 Crônicas, o último capítulo também. Vamos só ver, 2 Crônicas não fala que Deus julgou Judá por causa de Manassés, mas vamos ver o que fala lá, no último capítulo, 2 Crônicas 36, aí vai contar, né, nesse capítulo fala a respeito da destruição final de Jerusalém, e aí no versículo 15, 36, 15, fala sobre o porquê. O Senhor Deus de seus pais enviou-lhes, ao povo de Judá, a sua palavra sem cessar, por meio dos seus mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Então Deus, olha como eu falo assim dessa tensão. Imagine Deus está vendo que precisa fazer algo sério, porque Ele não pode permitir que o mal tome conta, que o mal domine, Ele não pode deixar, mas Ele se compadece do seu povo e da sua habitação. Versículo 16, mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras, escarneceram dos seus profetas, até que a ira do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que não houve mais nenhum remédio. Então eu quero que vocês vejam aqui assim, essas maneiras que a Bíblia fala assim, chega, encheu o cálice, passou a linha, ok? Agora nós vamos ler algumas passagens em Jeremias. Jeremias é o profeta. Lembra que eu falei assim, dos livros, os profetas na Bíblia, que nós temos livros na Bíblia, nós não temos profetas durante o tempo de Manassés e Amon. Nós temos Isaías, que foi até o tempo de Ezequias, tem Miqueias, que foi contemporâneo, né? Tinha profetas que Deus mandou uns profetas falar com Manassés, mas a gente nem sabe o nome deles, então não teve profetas que escreveram livros na Bíblia, ok? Mas a partir de Josias, nós temos o grande profeta Jeremias. Jeremias é o profeta que profetizou durante o tempo de Josias e durante todos esses 4 últimos reis e até um pouco no início do cativeiro. Depois tem Ezequiel, que foi durante o cativeiro, Daniel também. Mas Jeremias é o profeta que acompanhou esse processo, não o processo de Manassés, mas ele acompanhou esse processo do arrependimento, assim, das ações de Josias. E só que mesmo durante o tempo de Josias, olha só, lembra que eu falei assim que os pais, por exemplo, eles têm uma grande, todo líder, né? Mas vamos falar dos pais. Os pais têm uma enorme responsabilidade, porque se os pais levam seus filhos, nenhum pai, né, nenhum assim, acontece, mas é mais raro, né? Mas normalmente nenhum pai, nenhuma mãe vai levar seus filhos pelo caminho do mal. Mas nós sabemos que tem pais que ensinam a prostituição, tem situações horríveis. Mas vamos pensar assim de um contexto mais normal, né? Pessoas na igreja, pessoas na sociedade. Os pais não vão ensinar os filhos a ser ladrões, os pais não vão ensinar os filhos a fazer coisas assim tão declaradamente erradas. Mas nós temos muitas coisas que os pais podem ensinar de maneira errada. E uma das piores coisas, que a gente tem falado bastante aqui, é que o deus Baal, Astarote, Azerá, desses deuses do velho que eles tinham naquele tempo, representavam muito assim um jeito que eles procuravam para ter uma fonte de prosperidade. Eram os deuses que mandavam chuva, de acordo com os pagãos, né? Então
o que os pais naquele tempo faziam? Chegavam ao ponto máximo de sacrificar os filhos para esses deuses, para que eles pudessem ter prosperidade. Então é uma coisa impensável, mas quando nós pensamos que os pais podem levar seus filhos pelo caminho do materialismo, já mexe muito com a gente, porque muitos pais, sem querer, sem entender, muitas vezes, mas podem mostrar pelas próprias ações e pelo direcionamento que dão, eles podem mostrar para os filhos que as motivações materialistas são mais importantes do que Deus. E quando nós dependemos do materialismo, do emprego, de buscar, de sacrificar, não, se eu tiver que decidir entre minha vida com Deus, minha fidelidade a Deus e uma situação no emprego, eu vou escolher o emprego, eu não posso ficar sem o emprego, ou um negócio. Os pais fazem coisas desonestas, que a gente acha, né, aquela famosa história, né, tem a corrupção no governo, mas a gente pratica um monte de corrupçãozinha, né? A gente só não faz maior porque a gente não está naquela oportunidade, né, de escolher uma coisa imoral para ganhar uma vantagem. Então, se os pais ensinam os filhos, ou pelo exemplo, ou até encorajando os filhos a fazer, tomar decisões que não são colocar Deus em primeiro lugar, depois você pode querer chamar de volta e não conseguir. Então veja só, né? Manassés levou o povo para a idolatria, mas quando ele voltou né, se arrependeu, se voltou ao Senhor, ele mandou o povo servir a Deus, mas você pode notar na sequência que o povo não estava servindo. E o próprio Josias, que nós vamos ver quanta coisa Josias fez, mas o povo mesmo não voltava. Tanto é que Jeremias, que começou a profetizar no tempo de Josias, ele devia estar falando assim: olha, Deus está muito contente com vocês. Que nada, Jeremias é sempre repreensão. Por quê? Porque apesar de ter um rei bom, o povo não tinha voltado o coração, o coração para Deus. Então os líderes podem levar o povo para um caminho errado, e depois você, puxa, eu estou fazendo uma coisa errada, e voltar. Não adianta mais, tá? Então é muito sério isso que acontece. Então vamos ler, eu vou ler primeiro em Jeremias 36, para entender um pouquinho o coração de Deus. O livro de Jeremias, como a maioria dos profetas, às vezes tem uma certa sequência cronológica, mas principalmente o livro de Jeremias não foi organizado cronologicamente, que Jeremias profetizou durante todos esses reis, né? Josias e mais os 4 últimos, mas tem coisas que nem mais no fim de Jeremias, que aconteceram na verdade um pouco mais no início, e tem partes como que a gente nem sabe quando, mas é importante. Jeremias 36, Deus fala com Jeremias o seguinte, esse aqui foi no versículo 1, fala no 4º ano de Jeoiaquim, filho de Josias, tá? Então, esse Jeoiaquim foi um dos 2 reis que governou por 11 anos, aí depois teve o último rei Zedequias, que também governou por 11 anos, então se foi no 4º ano de Jeoiaquim, faltava assim uns 15 anos mais ou menos para o cativeiro, ok? Mas aí Deus falou com ele, versículo 2, toma um rolo, escreve nele todas as palavras que te falei acerca de Israel, de Judá e de todas as nações, desde o dia em que comecei a falar-te, desde os dias de Josias até hoje. Ouvirão talvez, agora, gente, isso é Deus falando. Na verdade, teve momentos que Deus falava assim com Jeremias, vai, fala. Deus falou isso com Isaías, falou com Ezequiel, ele falou com vários profetas. Eu vou te dar uma palavra, você leva a palavra, mas eles não vão te ouvir. Claro, Deus sabia, né? Mas esse aqui é Deus falando assim, escreve essas palavras num rolo, talvez ouvirão os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho, e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado.
Então esse aqui é um texto muito clássico para entender assim, Deus fala do mal que vai fazer, Ele fala que vai julgar, Ele fala que vocês pecaram e vai acontecer isso, mas a intenção de Deus sempre é essa, que ouça. Agora nós vamos ler uns textos meio pesados, tá? Então vamos entendendo. Eu confesso, assim, é difícil, eu tenho dificuldade, mas como eu falei, eu não posso pular por cima, eu posso não entender muita coisa, porque eu acho que os caminhos de Deus a gente não entende plenamente, mas a gente tem que entender, acima de tudo, o coração de Deus, e precisamos entender que esse tipo de situação que aconteceu naquela época está acontecendo hoje, né? A gente não precisa ser grande profeta para entender isso. O que estava acontecendo naquela época está acontecendo hoje. Então, o que Deus vai falar especificamente, né, se vai acontecer, quando vai acontecer, como, isso a gente não sabe. Mas como Josias, quando ele leu a lei e viu o que Deus tinha falado, acho que hoje nós estamos nessa situação, nós podemos entender que Deus está falando alguma coisa. Então vamos voltar para capítulo 7. Esse capítulo 7 a gente não sabe em que ano que foi, mas vamos ver o que Deus fala aqui em Jeremias 7. Bom, ele vai falando, assim, desde o início, ele vai falando desse capítulo, fala assim, versículo 2, ponte à porta da casa do Senhor, proclama ali essa mensagem e tal, e ele começa falando assim, vocês têm que consertar os seus caminhos, não fique confiando que tem esse templo, eles tinham um templo que foi feito por Salomão, que Deus tinha falado que ia colocar o nome dele lá, então eles tinham aquela coisa, Deus fica bravo, mas ele não vai abandonar a gente, porque esse aqui é a casa dele, nós somos o povo de aliança dele, a igreja está aprontando, está fazendo um monte de coisa, mas nós somos a igreja, Deus não vai abandonar a igreja. Não, Deus realmente não vai abandonar os seus propósitos, graças a Deus, né? Se não fosse a aliança de Deus, se não fosse a fidelidade de Deus, eu acho que ele já teria feito isso. Então ele fala assim, não fique confiando, né? Pula lá para versículo 12, ide agora ao meu lugar que estava em Siló. Antes do templo tinha um tabernáculo em Siló, no tempo dos juízes, muito tempo antes, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que ele fiz. Deus já tinha julgado aquele lugar por causa do erro e o pecado do povo naquela época. Vede o que ele fez por causa da maldade do meu povo Israel. Enquanto fazias todas estas obras, diz o Senhor, eu vos falei. É por isso, gente, uma das orações que eu acho que todos nós podemos fazer, nós temos a palavra de Deus que sempre nos adverte, está aqui, mas nós precisamos de profetas hoje, porque olha que Deus fala assim, enquanto vocês estavam fazendo tudo de errado, eu vos falei, madrugando, é legal falar assim, Deus madrugando, né? Deus não dorme, né? Então, mas ele madrugava os profetas, Deus não dorme, mas os profetas, coitados, eles tinham que acordar cedo, ouvir Deus, todo dia falando, madrugando e falando, mas não ouvistes, chamei-vos, mas não respondestes, portanto farei a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei, a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. Então Deus está falando, isso aqui está bem mais adiantado, né? Passou Manassés, passou Josias, nós estamos aqui, isso aqui é uma profecia que vem algum tempo depois, né? Portanto farei a esta casa como fiz a Siló. Versículo 15, eu vos lançarei da minha presença, como lancei a todos os vossos irmãos, a toda a geração de Efraim. Quem que era Efraim? As 10 tribos, que já fazia, nessa época, já fazia uns 100 anos que eles tinham ido para o cativeiro. Agora versículo 16, gente, esse versículo 16 é duro, eu não sei interpretar isso aqui é difícil. Versículo 16, portanto não ores por este povo,
nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Não te ouvirei. Não vês o que andam fazendo, tá? Eu só queria que vocês vissem assim no versículo 19, 18, ele fala o que eles estão fazendo de errado, e aí ele fala assim: mas é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos, para a sua própria vergonha. Esse versículo é importante para entender que, claro, quando você não confia em Deus, quando você não busca Deus, quando você procura sua salvação, sua libertação, sua solução, seu livramento em qualquer outra fonte que não é Deus, você está fazendo mal ao próprio Deus, porque Ele é o Deus de aliança, Ele que nos ouve. Mas Deus está falando assim: vocês estão fazendo mal para mim? Vocês entenderam o versículo 19? Vocês estão fazendo mal para mim? A resposta seria sim. Mas ele fala assim: mas não é, vocês não estão fazendo mal a si mesmos, para a sua própria vergonha? Porque no fim das contas, todo mal que nós fazemos contra Deus é uma afronta ao amor dele, mas nós estamos fazendo mal a nós mesmos, e Deus não quer isso por causa do amor que Ele tem por nós. Então é muito importante entender isso. Deus não é um Deus assim: esse cara me fizeram ficar com muita raiva, então como eu estou com raiva, eu vou acabar com vocês. Não, Deus tem ira contra o pecado, Ele quer purificar, Ele quer tirar o pecado, porque o pecado destrói. O pecado é um vírus, é uma doença maligna, é uma coisa que vai destruir tudo e todos, né? Então isso é importante, ok? Ele fala isso 3 vezes em Jeremias, 11, 14, só anote que eu não vou ler esse. Agora vamos para o capítulo 14, ele fala em 11 e 14 também: não ore mais por esse povo. Mas vamos ler no capítulo 14, porque tem uma sequência aqui. 14, versículo 11: disse-me mais o Senhor: não rogues pelo bem deste povo. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. Quando oferecem holocaustos e ofertas cereais, não me agradarei deles. Antes os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Então disse eu... Jeremias é meio teimoso, né? Não ore. Por que Deus falou 3 vezes não ore? Porque Jeremias continuava orando. Então aqui que está um pouquinho da dificuldade que eu tenho para entender. Quando Deus fala assim: não ore mais, será que Deus não queria, assim, não sinta compaixão? Não é isso que Deus está falando. E nós sabemos que, em última análise, Deus nunca abandonou o seu povo. Ele tinha que proceder a uma disciplina para purificar as pessoas do mal e poder restaurar, porque Jeremias, que quase o livro todo, ele está vivendo nessa época, e Deus só fala com Jeremias, e Jeremias fala assim: Deus, eu não suporto mais. No capítulo 9 ele fala assim: Deus, que eu pudesse fazer da minha cabeça uma fonte de lágrimas. Eu não tenho mais lágrimas suficientes para chorar pelo povo. Ele não estava dizendo, não, assim, tem gente que eu escuto falando sobre juízo final e não está chorando. Está escrito na Bíblia que vai ter juízo final, mas ele fala isso com Jeremias, e Jeremias diz: Senhor, mas acima de tudo tem profetas que estão falando com o povo que vai tudo bem. Eles estão sendo enganados, é isso que Jeremias está falando. O Senhor está falando que vai fazer esse juízo, que não é para orar mais, mas tem profetas, eles estão escutando gente falando. Isso está acontecendo na igreja hoje. Tem gente falando que está tudo bem, que Deus vai salvar, que Deus vai, não tem problema, que tudo isso aí não é problema. Ou então falando assim, que Deus vai julgar os outros, mas nós estamos bem. Nós não estamos bem. O problema da sociedade não são os gays, o problema da sociedade é a podridão que está dentro de nós,
Claro que isso também faz parte do quadro geral, mas eu estou querendo dizer, os evangélicos muitas vezes se colocam como santos, como nós estamos do lado de Deus, porque nós somos contra isso, e sendo que tem coisas muito piores dentro da gente, muito piores acontecendo. Então ele fala: ah Senhor, aí lá no versículo 17, o próprio Deus fala: portanto lhes dirás esta palavra, os meus olhos derramem lágrimas, de noite e de dia não cessem, pois a virgem, a filha do meu povo, está ferida de grande ferida, de chaga muito dolorosa. Então, vocês estão entendendo? Deus falou assim: não ore, porque a sentença está feita, mas Ele não está falando para não ficar com compaixão. Olha o capítulo 15, eu estou pulando aqui só para vocês pegarem alguns pontos assim. Então, 15:1. Então o Senhor me disse: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim. Ele escolheu dois dos caras que podiam mudar o coração de Deus. Samuel, olha assim, é até interessante pensar em Samuel, porque teve um cara no tempo de Samuel que passou a linha, não teve? Foi o rei Saul. O rei Saul passou a linha. Lembra quando eu falo passa a linha? Eu não tenho direito nenhum, porque a Bíblia não fala. Eu repito isso muitas vezes, porque eu acho assim, impressionante, assim, porque hoje, não sei porquê, nossa cabeça é muito assim: perdeu salvação? Foi para o inferno? Não é que isso não seja importante, mas a Bíblia não fala. A Bíblia não fala se Saul foi para o inferno. A gente não sabe o que aconteceu com Saul. Eu não gostaria de seguir os caminhos dele para descobrir, mas a Bíblia não fala. Mas Saul passou da linha no sentido assim, Deus falou assim: você não vai ser mais rei. Além disso, nós não sabemos o que Deus fez, qual que é a decisão, qual que é o juízo de Deus. O rei Salomão, Deus fez um decreto no tempo de Salomão: o reino será dividido por causa dos seus pecados. Sobre se Salomão perdeu ou não, isso a Bíblia não fala. Mas no tempo de Saul, ele passou da linha. Deus falou assim: tá, você não vai ser o rei, sua descendência não vai continuar, eu vou procurar um outro rei. E Deus demorou um pouco para falar quem seria o próximo rei. E a Bíblia diz que Samuel ficou lamentando e chorando diante de Deus. Esse é o coração. Deus não mudou a sentença dele sobre Saul por causa de Samuel, mas Samuel teve o coração de Deus em relação a Saul, e ele falou assim: Deus, não pode ser Saul, o Senhor não pode perdoar, o Senhor não pode deixar ele ficar. E Deus falou assim: não fale mais sobre esse assunto, eu já decidi. Mas não é porque Deus não queria que sentisse compaixão. Está dando para entender? Então, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo. Essa aqui é uma versão, essa frase assim: meu coração não se inclinaria para este povo, lança-os de diante da minha face e saiam. E aqui no versículo 4 também tem mais uma confirmação, que foi por causa de Manassés: entregá-los-ei ao desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo que fez em Jerusalém. Ok? Então isso nos mostra um pouco do coração de Deus. Agora eu vou terminar com um texto muito difícil também no Novo Testamento, que eu não sei explicar, mas que tem tudo a ver com o que nós estamos falando. 1 João. João é o apóstolo do amor. João não fala nada duro. João é um cara, vamos pegar um consolo com João, né? João não vai falar nada duro. Então vamos lá. 1 João 5, versículo 14: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Okay? É um texto muito bom sobre oração. Versículo 15: se sabemos que nos ouve em tudo que lhe pedimos,
sabemos que já alcançamos os pedidos que lhes fizemos. Ok, oração, fé, Deus responde. Agora ele vai dar um exemplo. Que tipo de coisa que você vai pedir e você sabe que Deus te ouve? Versículo 16: se alguém vir a seu irmão cometer pecado que não é para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte. 3 vezes nesse versículo ele fala que tem um pecado que é para a morte. Por esse não digo que ore. Hoje até assim eu fui, de vez em quando eu fico assim, Deus, como é que é isso, né? Primeiro assim, a gente sabe que nós não sabemos quando a pessoa passa da linha. Então como é que eu vou saber? Tem uma pessoa que está em pecado, tá? Tem uma pessoa que está se afastando de Deus, está fazendo coisas erradas, pode ser uma pessoa da nossa família. Eu vou orar por ele, eu vou orar por ela. Agora ele fala assim, mas tem um caso que não adianta orar. Tá, eu entendo, eu tenho falado muitas vezes, tem situações que a pessoa passa da linha, mas eu não sei se a pessoa passou da linha. Então quando é que eu não vou orar? Aí eu falei assim, vou tentar escutar umas pessoas sábias, né? Então eu fui lá no Google, né? Fui ouvir John Piper, fui ouvir alguns aí, né? Falando sobre, que você coloca lá, né? Assim, pecado que é para a morte, né? Vamos ver o que o povo fala sobre isso, né? Bom, tem várias opiniões, mas eu percebo assim que todo mundo está tão perdido quanto a gente, né? Sim, tudo bem, eles falam assim, mais ou menos, né? John Piper, alguns outros assim, eles falam assim, não, mais ou menos como eu tenho falado com vocês, que o pecado, ele fala assim, não é questão de pecado cabeludo, assim, né? Você não vai orar para uma pessoa que cometeu um assassinato, sei lá, que roubou o banco, sei lá, né? Que fez uma coisa... não é o tamanho do pecado. Nós acabamos de estudar Manassés. Manassés se arrependeu. Se Manassés pode se arrepender e fala que Deus ouviu, que Deus se comoveu, eu posso orar por todo mundo. Tem chance para todo mundo. Agora, né? Todo mundo concorda, assim, pelo menos que eu fui ouvindo, assim, existe um consenso geral, assim, quando a pessoa não se arrepende, endurece o coração e não se arrepende, isso ele está em perigo de chegar a esse ponto irreversível. Mas outra vez, como que eu sei que a pessoa passou da linha? Porque tem muita gente, eu sou fã há muitos anos, né, do cara que escreveu A Patrola de Deus, né? Aliás, se você não leu, leia, e se você já leu há muito tempo, leia de novo. É um livro maravilhoso, né? Fala muito assim do coração de Deus, dos tratamentos de Deus, mas eu escuto fitas, CDs, coisas dele assim, há muitos anos, e ele conta, olha só como a gente não sabe, ele conta, tudo bem que ele era novo, ele era um garoto, ele conta que ele teve uma experiência de conversão com 12 anos de idade, e ele parece que tinha um pai terrível, e ele teve uma experiência de conversão, era um garoto, mas não tinha mais ninguém na casa dele, e o pai dele assim, tinha muitos amigos, e era um homem profano, sei lá, um homem que não era temente a Deus, e o pai e os amigos dele começaram assim a infernizar a vida de Bob, esse garoto com 12 anos. E ele chegou à conclusão, ele sentia Deus comovendo o coração dele, se converteu de verdade, mas ele começou a pensar assim, eu não aguento sofrer esse tipo de perseguição. E ao invés de simplesmente falar assim, bom, não vou ser mais cristão, não vou mais servir Jesus, né? Eu vou assumir na minha casa que eu não sou cristão mais, e o povo pelo menos larga do meu pé, para de me infernizar. Ele ficou pensando, eu tenho que fazer Deus ir embora de mim, porque eu não posso largar de servir a Deus se o Espírito Santo está agindo na minha vida. E gente, isso é pesado, eu não consigo, não entra na minha cabeça. Ele disse que ele foi para a rua da cidade lá onde ele morava,
não para outras pessoas ouvirem, mas sei lá, ele falou, acho que em voz alta, um tipo assim de... Ele usou a palavra meio que blasfêmia, assim, ele falou um negócio assim, para Deus ir embora. Era como se ele tivesse assim, Espírito Santo, eu não quero você mais na minha vida. E ele ficou 12 anos, dos 12 aos 24 anos, longe de Deus. E aí a história dele é bem interessante, que ele foi para a marinha, e aí ele lembrava assim, né? Você vê que o Espírito Santo não abandonou a vida dele, porque ele ficava assim, né, na vida de marinha, de exército, assim, né? Eles, quando eles vinham para a terra, ficavam alguns dias na terra assim, enchiam a cara, aí eles queriam ir para o bar, e começava a pregar o evangelho para os outros, né? Lá no bar, ele totalmente afastado de Deus, né? E ele disse que ele pregava o evangelho, e todo mundo, os colegas, tudo bêbado também, todo mundo começava a chorar, a se arrepender. É um barato assim escutar. Mas um dia ele voltou, ele foi. Aí você pensa assim, então, quem é? Se ele fez isso com Deus, que eu e você, nós acharíamos assim, acabou, ele teve uma conversão, o Espírito Santo agia na vida dele, e ele mandou o Espírito Santo embora, e ficou 12 anos longe de Deus, e Deus trouxe de volta. Deus conhece os corações, Deus sabe, por isso assim, não adianta você olhar só para o exterior. Então, eu deixo esse versículo com vocês, no sentido assim, eu não sei para quem a gente não pode orar, eu não sei, teve gente, até assim, é uma forma de fugir um pouquinho, eu não me convenceu, mas tem uma interpretação que vai mais ou menos assim, tem pecado para a morte, então essa morte pode estar se referindo à morte física, tipo Ananias e Safira, né? Aconteceu alguma coisa assim, que também nós não sabemos se eles foram para o inferno, não sabemos. Nós fazemos coisas muito piores do que Ananias e Safira. Gente, assim, Deus conhece, Deus sabe, Deus queria dar um alerta ali. Mas pensa comigo, eles fizeram o que eu e você nós não fazemos. Não era questão de dízimo, eles venderam uma propriedade, eles foram, como é que fala? Eles enganaram, eles não foram verdadeiros. Então eles chegaram assim, inicialmente nem falaram, eles só assim, todo mundo está vendendo uma propriedade, alguma coisa assim, colocando aos pés dos apóstolos. Não era o dízimo, eles vendiam e davam tudo. Eles fizeram isso também, só que eles guardaram uma parte. Eu acho que eles guardaram o dízimo para eles. Eles deram 90%, 50%, eu não sei quanto que eles deram. Eles cometeram um pecado sério, porque Pedro falou, se vocês mentiram ao Espírito Santo, não estou diminuindo o pecado deles, eu estou dizendo que nós fazemos coisas muito piores. Então, ele falou assim, não adianta você orar para uma pessoa que... Aí eu fiquei pensando, mas então, é claro, não vou orar para uma pessoa que já morreu. Então, sei lá, eu confesso, assim, esse aqui é um texto que já me causou muita dúvida, não sei o que é, mas eu estou lendo aqui, porque isso confirma que tem uma linha, realmente, ele falou assim, vocês podem orar por seu irmão que está em pecado, e Deus vai trazer, você pode orar, e Deus vai ouvir sua oração. Agora, existe um pecado para a morte, eu não digo que vocês vão conseguir trazer de volta uma pessoa, né, que talvez não é para a gente saber, você vai orar, aqui não está falando propriamente não ore, mas enfim, recapitulando então, Deus falou com Jeremias, tem um momento em que você não pode mais orar, para que o juízo não venha. Basicamente, eu quero falar com vocês é isso. Vai chegar o ponto que nós não sabemos quando é, e por isso eu oro, para que Deus levante profetas nos nossos dias,
porque nós também precisamos saber o que Deus pensa da nossa geração. Nós sabemos de muita coisa, sabemos que a situação está muito negra, mas nós não sabemos o que Deus determinou. Deus não falou, que eu saiba, que Deus não pode reverter nada da situação no Brasil. Então, esse é um ano de eleição, vamos orar pelo Brasil. Eu sou totalmente a favor, vamos orar. Eu não creio que um político vai salvar o Brasil, mas Deus abençoa, Deus muda situações. Tem situações que são, a coisa vai piorando, vocês percebem que os governantes do Rio, os governantes federais, a polícia, os juízes, primeiro que tem corrupção em todos, mas depois também mesmo alguns que parece que querem fazer alguma coisa, não estão conseguindo. Então tem alguma coisa que não vai, tenta, não vai. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que realmente orar para que Deus mude algo no campo, na esfera espiritual, porque se não mudar lá, não vai mudar aqui. Agora vai chegar um dia, que eu não sei quando, que Deus vai falar assim: não, a situação econômica, a situação de perseguição, assim, os irmãos na China, eles não oram para que Deus tire a perseguição, eles oram para que Deus dê força para eles no meio da perseguição, entendeu? Então é mais ou menos esse tipo de situação. Eu não estou dizendo que chegou, não estou dizendo que não tem mais jeito para o Brasil, estou dizendo que quem pode dar jeito no Brasil é Deus, né? Isso nos Estados Unidos, na Europa, em todos os lugares, tá? Então existe uma linha. Então 1 João ele confirma, né? Uma coisa assim que pode ajudar, assim, eu ouvi um comentário que acho que isso aí achei interessante, que dentro dessa carta de 1 João, ele fala sobre o espírito do anticristo que já existe, e ele fala sobre negar que Jesus veio em carne. Então, assim, um comentário que eu ouvi, que acho que faz um pouquinho de sentido, o pecado que é para a morte pode ser alguma coisa assim muito séria. Mesmo assim a gente não conhece o coração, mas assim, pode ter alguma coisa a ver com negar Jesus, né? Com realmente assim, negar a verdade no seu nível mais fundamental. Mas enquanto eu não souber como que é isso, eu vou continuar orando por todo mundo que eu vejo que está se afastando de Deus, por pessoas próximas. Eu não entendo assim, por quem eu não devo orar. Eu entendo aquele caso de Jeremias, como falei, quando Deus confirmar que a situação está caminhando para o fim, e tem situações nos governos e tal que não vão melhorar, então eu não vou orar, eu não vejo isso ainda. Mas se chegar ao ponto de dizer assim, não, tá indo para o fim, a situação política, econômica, espiritual não vai mudar. Então você tem que orar pelas pessoas, você tem que buscar de Deus um grande avivamento para alcançar as pessoas, mas a situação do mundo não vai mais mudar. Pode acontecer isso, tá? Então eu diria que essa é a linha que pode acontecer, né? Senhor Deus, nós confessamos a nossa insuficiência, nós não entendemos essas coisas, não entendemos como que funciona, não sabemos quando que alguém passa dessa linha, não sabemos quando que o país passa, não sabemos, ó Deus, muito menos sobre pessoas específicas. Nossa oração é que o Senhor possa olhar para nós, e nós possamos ter o coração de Jeremias, de chorar, de clamar a Ti, e mesmo nas situações mais drásticas, nós possamos continuar tendo o coração que, ó Deus, que clama a Ti, que chora, porque o Senhor não deseja que ninguém pereça, o Senhor não deseja trazer juízo, o Senhor continua falando, quem sabe alguém vai ouvir, quem sabe as pessoas vão se arrepender. E nós oramos, ó Deus, nesta manhã, ainda que seja essa oração final, rápida, mas nós oramos para que aqui no Brasil o Senhor levante pessoas, ó Deus, que possam clamar a Ti de verdade,
pessoas com coração de Josias, pessoas com coração de desejar voltar a Ti de todo o coração, que possamos ver, ó Deus, que o Senhor tem prometido, além do aspecto de juízo e das coisas negativas, o Senhor prometeu também um grande avivamento. Então, Senhor, nós oramos por isso, Senhor. Se isso puder alcançar uma mudança de governo, uma mudança de ambiente, de situação real no Brasil, a ponto de realmente mudar essas coisas, tirar a violência, melhorar essas coisas, nós queremos isso de todo o nosso coração, porque tem muitas pessoas inocentes morrendo, tem muitas pessoas sendo afetadas nas escolas, tem muitas pessoas sendo afetadas na sociedade pelo mau exemplo, e Deus, nós queremos, ó Deus, nós queremos ver a Tua igreja se unindo e se levantando para clamar a Ti, Senhor, para que o Senhor possa abrir uma janela, abrir, Senhor, assim como muita gente se converteu nos últimos anos e décadas, mas queremos conversões que mudam, conversões que trazem realmente a Tua justiça, a Tua mudança de vida e um testemunho verdadeiro para essa nação, Senhor. Por isso nós oramos por esse ano de eleição, oramos, ó Deus, pelos governantes, oramos, ó Deus, por todos aqueles que estão em lugar de responsabilidade, no exército, em todos os juízes, todas as pessoas em posições de poder fazer alguma coisa para, ó Deus, trazer o Teu favor sobre nós como povo, Senhor. Oramos por isso, em nome de Jesus, Senhor. Amém.